Shalom, pessoal. Em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 30, está escrito: Porém, a mãe do menino disse: Tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Aqui nos fala do momento de Eliseu e a sunamita. A sunamita, o nome dela não é descrito, apenas a região onde ela vivia, sunamita, de Sulém. Porém, tem ensinos profundos para nós através desta mulher. Uma mulher piedosa, bondosa, hospitaleira. Ela era uma mulher rica e ela tinha um esposo que já era velho. Mas esta mulher, apesar de tantas posses, ela era uma mulher hospitaleira, generosa e bondosa, porque ela viu Eliseu passando por ali, viu nele um profeta de Deus. O que era um profeta de Deus? Era o porta-voz de Deus. Era o embaixador do reino de Deus na terra. Naquele momento, no Antigo Testamento, o Senhor levantava profetas para conselhos, para desvendar o oculto, para revelar juízos. Então, as pessoas consultavam o profeta. Nós estamos vivendo outra época agora, mas eu vou dizer daqui a pouco sobre esta época. Mas nos fala da determinação desta mulher. Ela era uma mulher que ela cuidava das pessoas. A sua bondade era em ação, através de ação. Ela viu o profeta, ela já começou a chamá-lo para se alimentar, para comer pão, começou a cuidar do profeta. Então ela disse a seu marido: vamos fazer um cômodo para ele, para que quando ele estiver nesta região, ele poder estar mais confortável, ele poder ter onde dormir. E assim fizeram. E olha o que resultou tudo isso. Um dia Eliseu estava passando e foi lá se hospedar na região onde ela morava e foi hospedar no cômodo que eles fizeram para eles. E o que aconteceu? Ele pediu para Geazi, o seu servo, chamar a sunamita, que ele queria conversar com ela. E na sua conversa, ele perguntou: olha, você tem sido tão bondosa, tão generosa conosco, que nós podemos fazer, o que Deus pode fazer por você, o que você deseja. Ela disse: nada, eu tenho tudo. Mas havia no seu coração o desejo de ser mãe. Ela não era mãe, porque o seu marido já era velho, nos diz o texto. Então ela não seria mãe. Pode ser que ela estivesse conformada com a situação e ela não hospedou o profeta de Deus para ter algo em troca, em forma de escambro. Eu lhe abençoe e você me dá algo. Não, ela fez isso por bondade. Mas aí, o servo do profeta disse: ela não tem filhos. E o profeta disse: pois bem, o Senhor lhe dará um filho. E realmente, ela teve um filho, um menino. Esse menino cresceu, passou-se os anos. E de repente ele estava com o pai e começou a sentir uma forte dor de cabeça. O pai levou para sua mãe. Ela ficou cuidando do menino até que ele morreu. Quando o menino morreu, ela subiu e colocou na cama do homem de Deus, do profeta. Ela fechou a porta ali daquele quarto, já chamou seu marido e foi atrás do profeta. Mas chamou seu marido e disse: hoje eu vou procurar o profeta. O marido estranhou que não era dia de procurar o profeta, porque tinha os dias certos para o povo procurar o profeta de Deus, para ver o que Deus tinha para falar. Muito bem. E ele pergunta: está tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. E ela foi apressadamente atrás deste homem de Deus. E quando ela chega lá, diante do homem de Deus, primeiro o servo do homem de Deus chega diante dela, porque quando Eliseu viu ela vindo, como ele já conhecia o comportamento daquela mulher, ele disse a Geazi: vai ao encontro dela e pergunte como ela está. E ela disse: vai tudo bem.
Mas quando ela chegou diante do homem de Deus, ela se prostrou aos pés dele. Geazi até tentou tirá-la, mas Eliseu falou, não, a alma dela está triste. E o Senhor não me revelou o que está acontecendo. E aí ela disse sobre o que tinha acontecido ao filho dela. Eliseu diz, Geazi, vai lá. E ela disse, não. Aí vem este versículo que nós lemos. Olha o que ela diz. Porém, a mãe do menino disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Ela queria alguém que resolvesse o problema, que era um homem de Deus. O caso dela era sério. O filho dela, um filho que ela já nem tinha mais esperança de ter. O Senhor concedeu esse desejo do coração dela que ela nem pediu. E de repente estava morto. Mas ela creu. Ela creu que aquele homem era homem de Deus. Que se ele clamasse, o Senhor atenderia o clamor daquele homem. Então ela disse, não, eu não vou te deixar. Não era Geazi. Ela queria Eliseu, o homem de Deus. E Eliseu foi e orou pelo menino, e o menino voltou a viver. Depois, passou algum tempo, veio uma seca sobre a terra. Eliseu chamou a sunamita e disse, vá, parta daqui, vá habitar em outro lugar, porque a seca vai demorar um pouco. Então, para que você viva, você e a sua família. E ela foi, segundo o conselho do homem de Deus. Depois ela voltou para a terra dela, quando a seca terminou. E aí, foi meio difícil ela se apropriar novamente da terra. Mas Geazi foi e falou com o rei. E ela, de novo, foi habitar na terra que era dela. Veja quantas coisas aconteceram com essa mulher, por causa de uma atitude de bondade. Uma bondade sem interesse. Ela só queria cuidar do profeta de Deus. E o Senhor lhe concedeu um filho. O filho veio a óbito, mas o Senhor reviveu o filho, ressuscitou o filho. Veio a seca, ela teria perecido, mas ela foi obediente por causa daquele gesto de bondade dela. Foi avisada que haveria seca. Então ela de novo salvou a ela e a família dela. Então você veja como um gesto de bondade, de generosidade, resulta num monte de coisas boas. Mas a palavra de Deus para nós neste momento, sim, para nós sermos generosos e bondosos, desprendidos, sem interesse, apenas fazer o bem, porque o certo é fazê-lo bem, mesmo para aqueles que nos causam mal. Vamos fazer a nossa parte, mas também de sermos determinados. Se você tem algo, hoje em dia nós não precisamos mais do profeta, Jesus veio morrer para que todo o impedimento de nós diante do Pai fosse aniquilado. Hoje nós temos acesso diante do Pai através de Jesus. Ele nos reconciliou com Deus, o seu sacrifício na cruz. Então hoje você chega diante de Deus e clama por aquilo que você está precisando, por aquilo que você necessita na sua vida, por um livramento, por uma cura, não sei o que você está passando, mas creia que hoje você tem a liberdade de chegar diante de Deus. Mas chegue como a sunamita, com confiança, com fé, e vá buscar. Sabe, quando ela disse para o marido dela, vai tudo bem? Porque o marido dela não poderia resolver o problema. E se ela dissesse ao marido, olha, nosso filho morreu, olha como seria, ela nem teria conseguido ir buscar a solução. Mas não, ela pensou só, se eu for até o homem de Deus e ele vier comigo, o meu filho voltará a viver. Era isso a meta dela, resolver o problema. Nossa meta tem que ser resolver os nossos problemas. Ir diante de Deus, ficar na presença do Senhor em oração, ler a palavra, ver o que o Senhor diz a respeito dessa situação e ficar ali na presença dele, até que do alto sejamos revestidos de poder, poder para vencer, a paz que excede todo o entendimento, a força para suplantar,
Paulo orou ao Senhor pelo espinho na carne. Até hoje os estudiosos ainda não sabem direito o que era esse espinho na carne. Mas ele orou 3 vezes, até que o Senhor respondeu: não, Paulo, a minha graça te basta, pois a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor pode dizer um não para a nossa causa. Dependendo, Ele só faz as coisas para o nosso bem, mas Ele vai dizer: não, mas eu estou com você. Você vai suportar. Você vai, sim, suplantar este momento. Mas, muitas e muitas vezes, inúmeras vezes, com raras exceções, o Senhor diz não para a nossa causa. Mas faz como fez com a sunamita. Até o filho dela o Senhor trouxe à vida. Depois livrou-a da morte novamente por causa da seca. Então veja, tenha atitudes de bondade, mas também confia no Senhor. Chegue-se a Ele e ponha metas na sua vida. Você quer alcançar a sua vitória? Então não deixe que pensamentos, coisas roubem este momento da tua vitória. Aquele momento que a sunamita disse vai tudo bem para o marido dela e para a Geazi também, porque nenhum dos dois poderiam resolver o problema. Ela queria chegar diante do homem de Deus, que sabia que se ele orasse, o Senhor ia ouvir. Assim temos que ser nós. Muitas vezes os problemas se põem na nossa mente e nós perdemos tempo pensando nesse problema, pensando no que está causando este problema e nos sentimentos que temos e nas pessoas que estão envolvidas. Não, vá direto para aquele que pode resolver e fica lá até o Senhor lhe dar a resposta, e o Senhor vai fazer você entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele para esta causa que você está procurando a resposta. O Senhor é um Deus bom e misericordioso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Todo-Poderoso. Então mira como a sunamita. Ela não deixou que nada, nem os sentimentos dela, ela não ficou chorando pelo filho. Não, ela se levantou apressadamente, deixou o filho morto ali e foi atrás da solução, da resposta para o seu problema. Assim temos que ser nós. Não vamos perder tempo pensando no problema, mas vamos entregar ele nas mãos do Senhor e ficar ali em oração até que o Senhor venha ao nosso socorro. Orar sem cessar é exatamente isso. É ficar em pensamento ligado com o Senhor. Não ficarmos atemorizados, não deixarmos que as preocupações, que os medos, eles invadam o nosso coração e traga dúvida. E pronto, afasta a bênção de nós. Você quer ser abençoado? Fica na direção de Deus. Pratique a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e busque a face do Senhor. Fica lá. Quando vier a preocupação, quando vier o medo, a angústia, a mágoa, você diga não. Você vai e ora ao Senhor. E diz: Senhor, olha, está aqui a minha causa. A preocupação, o medo, a mágoa, a tristeza, a dúvida querem minar a minha bênção, mas eu estou aqui, Senhor, falando: venha ao meu socorro. E fica firme, porque o Senhor é o socorro bem presente. Continua na presença de Deus, não deixa que nada impeça a sua bênção. E tem muitas coisas, muitos obstáculos, às vezes pequenininho que você nem percebe, mas que te afasta da presença de Deus, que afasta você da sua bênção. Continua firme, o Senhor é contigo. Ponha metas na sua vida e siga essas metas de ser fiel ao Senhor, de praticar a palavra de Deus e não deixar que nada, nenhum pensamento te afaste das coisas que Deus tem preparado para você. Tá bom? Shalom. Até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.